Meus irmãos, é uma grande alegria, grande privilégio, imensa responsabilidade poder participar com os irmãos nesses dias sobre um tema tão importante, que é o tema da família. Trago o abraço da nossa igreja, Igreja Presbiteriana da Praia do Canto, ali em Vitória, no Espírito Santo, visitando a nossa cidade. Visite-nos, vocês serão muito bem-vindos ali na nossa igreja. A palestra de hoje fala a respeito do tempo em família, e esse vai ser o único tema em que eu não vou expor um texto específico, mas nós vamos olhar alguns textos da Escritura a fim de tratar desse assunto. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus no livro, na carta de Paulo aos Efésios, é o texto de onde nós vamos partir, capítulo de número 5, verso de número 15 e o verso 16, nos dizem assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos buscar mais uma vez ao Senhor em oração. Amado Senhor e Salvador, exaltado seja o Teu nome. Nós agradecemos, Pai, o grande privilégio de estarmos juntos nesta noite, exaltando a Tua majestade e buscando, a Deus Santo, compreender por meio da Tua Escritura a Tua palavra. Ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, para as nossas famílias, que o Senhor nos edifique, que a Tua palavra, ó Deus Santo, venha conformar a nossa vida à imagem de Jesus Cristo, o nosso Redentor, e assim que o Teu Espírito nos habilite a dar bom testemunho do Senhor onde quer que nós estejamos. Ó Pai, usa a minha vida a fim de edificar a vida dos meus irmãos, Pai, para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dizem alguns que o tempo é algo relativo, e em certo sentido eu creio que isso seja verdadeiro. Pense em algumas questões, Pense em alguns eventos e a forma como nós olhamos para estes eventos. Se você pegar um casal e colocar esse casal num shopping a fim de fazer compras, talvez 2 horas de compra para um dos dois vai ser muito rápido, quase não deu para fazer nada. Para o outro vai ser um martírio. 2 horas vão parecer quase 10 anos ali preso no shopping. Ou um pai com um filho, pensa aí em 1 hora de brincadeira, que para o filho é pouquíssimo, mas para o pai, dependendo do condicionamento físico e do tipo de brincadeira, vai ser algo bastante angustiante. 1 hora de brincadeira para o menino passa muito rápido, para o pai talvez leve bastante tempo. Dependendo do pregador, 20 minutos de sermão vai parecer uma eternidade, Talvez alguns vão fazer como o jovem que ouviu Paulo e caiu de sono, não porque Paulo era um mau pregador, mas porque de fato ele se alongou. Mas muitos, ao ouvir alguém falando 20 minutos, vão ficar enfatuados. Outros podem ouvir 2 horas de palestra, como vai ser o nosso caso, e vai parecer 15 minutos. As 2 horas é uma brincadeira. Mas o tempo é assim, Quando você olha para a Escritura e olha para o livro de Gênesis, tem uma expressão ali que é bastante interessante, que fala a respeito de Jacó, quando ele trabalhou por amor a Raquel 7 anos, e a expressão diz que pareceram poucos anos, pelo muito que ele a amava. Então o tempo para nós é desta forma, e hoje eu quero falar um pouco a respeito deste tema, o tempo em família. E eu queria antes dar o contexto aqui desse texto que eu li. Se você acompanhar aí comigo, você vai perceber que o capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Efésios, ele começa com Paulo chamando os seus leitores,
os crentes éfesos, a serem imitadores de Deus como filhos amados. É assim que ele abre o capítulo de número 5. E ele diz: andem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E é interessante perceber que Paulo chama a imitar a Deus, e ele já coloca como pessoa central aqui a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a obra do Senhor Jesus Cristo em favor dos crentes. A partir do verso 3 até o verso 7, Paulo vai mencionar aí a respeito daquilo que não deveria ter lugar entre os cristãos. Ele começa dizendo assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Ele descreve mais um monte de comportamento inadequado, e aí então ele vai dar a razão disso no verso 8. Outrora ereis trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Aquela obra de Jesus Cristo havia libertado os crentes do seu modo antigo de viver, da forma como eles viviam e procediam e que não honravam ao Senhor Deus. Ele está dizendo: não é mais assim que vocês devem andar. Vocês precisam andar de uma outra maneira. Vocês precisam andar de forma piedosa. E é dentro desse contexto que Paulo então ordena os crentes a prestarem atenção ao modo como eles andam. Veja de novo o verso 15. Portanto, ou diante disso tudo, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A ideia expressa por Paulo aqui, a palavra que aparece no seu texto aí para remir, conforme William Hendrickson, o entendimento aqui é o seguinte: aproveitar o máximo as oportunidades. A ideia é de não esperar que a oportunidade caia do céu, mas de você comprar a oportunidade. A ideia de remir aqui é pagar um preço. Então, quando Paulo convida os crentes a remir o tempo, ele está, na verdade, dizendo: olha, aproveitem ao máximo as oportunidades, a fim de fazer brilhar a luz do Evangelho. Com essa nova vida que vocês têm agora, vocês precisam honrar o Senhor. Aproveitem o tempo. E não sem razão, ele passa então a mostrar a necessidade de uma vida cheia do Espírito Santo. Para que você ande dessa forma, para que você aproveite as oportunidades, para que você honre ao Senhor em todo o tempo, é preciso que você seja cheio do Espírito Santo. Veja como ele segue aí no versículo 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aqui a ordem de Paulo é para que todo crente seja cheio do Espírito Santo. E diante dessa ordenança, para alguns fica sempre a pergunta: como é que nós fazemos isso? Como é que nós somos cheios do Espírito Santo? Como é que o Senhor realiza a sua obra em nós? Se você atentar para os versículos que se seguem, você vai ver que para Paulo a vida no Espírito consiste em viver em santidade em todas as áreas da vida, naquilo que nós denominamos de mandatos: mandato espiritual, a nossa vida com Deus; o mandato social, a nossa vida com o nosso próximo, primariamente com a nossa família, depois com os outros que estão à nossa volta; e com o mandato cultural, mandatos que foram dados a Adão lá no princípio. Quando Deus criou homem e mulher, estabeleceu com eles um pacto, Adão tinha plena comunhão com o Senhor, Adão tinha plena comunhão com a sua família, com a sua esposa. Adão estava em paz no seu trabalho, ele tinha alegria, ele tinha prazer no seu trabalho. Mas assim que o pecado entra no mundo,
todas estas relações, todos estes mandatos, eles são afetados pelo pecado. O homem se esconde de Deus, você vai se lembrar que Gênesis fala a respeito disso. O homem acusa tanto ao Senhor quanto a sua esposa pelo pecado. Quando Deus pergunta a Adão o que ele fez, ele diz: foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, a culpa é do Senhor e a culpa é da minha mulher. E Adão agora não teria uma boa relação no seu trabalho. O trabalho que outrora era algo prazeroso seria penoso. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Pois bem, quando o Senhor Jesus Cristo salva um pecador, Ele não salva somente para que ele venha à igreja, adore ao Senhor, cante louvores e vá embora e viva de qualquer jeito. A vida de santidade, ela envolve toda a nossa vida, todos os aspectos da nossa vida. É por isso que quando Paulo chega agora aos Efésios e fala da vida de Cristo, da obra de Cristo, fala de como os irmãos viviam antes de Cristo, de como eles devem viver agora, e ordena: vivam em santidade. Ele não deixa os crentes então adivinhando como seria isso, mas ele começa a falar exatamente dessas três áreas. Ele fala a respeito da adoração a Deus, quando ele fala do verso 19 ao verso 20. Depois do verso 22 até o capítulo 6, verso 4, ele fala do relacionamento familiar, e a partir de então ele fala da vida do trabalho, tanto para servos quanto para senhores. Para Paulo, ser cheio do Espírito Santo significa ser uma esposa submissa ao marido e um marido que ama a sua esposa. Ser cheio do Espírito Santo envolve o ajuntamento, o falar entre nós com salmos e cânticos, adorando a Deus. Envolve também aquela vida de segunda a sexta-feira no horário comercial, aquilo que você faz no seu trabalho, quer seja você sendo um patrão que tem funcionários e que precisa tratá-los com dignidade, lembrando que o Senhor deles é Senhor seu também, quer seja você como um funcionário que deve trabalhar como se fosse para o Senhor Deus. É assim que Paulo então descreve a vida de santidade, e no nosso caso hoje, o que nos interessa hoje são as relações familiares, é aquilo que nós fazemos em família. É esta área que nós focamos nessa conferência. E é importante então falar sobre esse tempo em família, pois uma das maneiras de nos encher do Espírito Santo é cumprir esse mandato de Deus no lar. Ou seja, a fim de que eu seja cheio do Espírito Santo, eu preciso do meu cônjuge, eu preciso ter tempo com os meus filhos. Afinal de contas, como é que eu vou obedecer à ordem de Deus se eu não tenho tempo com a minha família? Nós precisamos estar juntos, nós precisamos ter tempo para o nosso relacionamento no lar, um relacionamento tão sublime como é o relacionamento no lar. E eu quero então fazer algumas afirmações bíblicas diante dessa introdução e aplicá-las ao nosso relacionamento no lar, no que diz respeito ao tempo. E a primeira afirmação que eu queria fazer, preste bem atenção: você tem pouco tempo. Essa é a primeira afirmação. É isso que a Escritura nos mostra. Você tem pouco tempo. Se você olhar o Salmo de número 90, dê uma olhada no Salmo 90. Abra comigo. O Salmo 90 é o salmo escrito por Moisés, e este salmo foi escrito durante a peregrinação no deserto. Depois que Deus havia tirado o povo do cativeiro, salvado aquele povo, e agora então estava tratando com o povo no deserto, Moisés escreve este salmo que fala a respeito da infinitude e da eternidade de Deus, em contraste com a finitude do homem, do pecador. Deus é eterno e infinito. Nós temos um tempo determinado. E nós temos um tempo determinado exatamente por conta daquilo que aconteceu no Éden. Exatamente por conta daquilo que Adão fez ao transgredir o pacto e ouvir de Deus que ele iria morrer. A confirmação de que ele iria morrer. Ele já tinha ouvido antes Deus dizendo: no dia em que você comer do fruto, você certamente vai
morrer. A morte, ela põe fim ao nosso tempo. E Moisés vai falar exatamente desse período de tempo. Quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos que os homens viviam muito tempo, certo? 300 anos, 400 anos. Mas a partir de Gênesis capítulo 6, Deus vai colocar limite. E Ele vai dizer que o homem vai viver até 120 anos. Curiosamente, o homem que aparece vivendo 120 anos depois disso, é o Moisés que escreve este salmo. Moisés vive 40 anos lá no palácio, depois ele vive 40 anos no deserto, e depois ele passa 40 anos com o povo de Deus, vagando ali no deserto. Então 40 anos junto com o seu sogro, e depois mais 40 anos com o povo de Deus no deserto, 120 anos. E este homem, que a Escritura relata que viveu esse período de tempo que Deus havia estabelecido, é o que vai chegar aqui no Salmo 90 e vai dizer algo interessante a respeito do tempo. Veja aí o versículo 9: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. E você sabe como é isso. Pensamento é algo que vem à sua mente logo, principalmente se é alguém distraído, né, que não consegue focar em muitas coisas. Ele pensa em alguma coisa e logo ele está pensando em outra coisa, já se foi. E Moisés está comparando o nosso tempo exatamente a um breve pensamento. Ele diz mais: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Moisés, o homem que viveu os 120 anos que Deus deu de limite, agora demonstra que nos seus dias e nos dias da peregrinação, o tempo de vida do homem era no máximo aí 80, mas chegando nisso era muita canseira. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão ganhando mais qualidade de vida, estão vivendo mais. Nós temos pessoas aí chegando aos 100 anos. Hoje eu tive a notícia de um falecimento de um presbítero com quase 108 anos, avô de um pastor que eu conheço, quase 108 anos. E as perspectivas são que nós venhamos a viver cada vez mais, né? A projeção é essa. Contudo, ainda que nós estejamos vivendo mais do que gerações anteriores, parece que nós temos menos tempo. Nós estamos o tempo todo na correria. Nós estamos o tempo todo dizendo: nós precisamos de um dia maior. Nós precisamos de um ano um pouco maior. Espichado, não dá tempo de fazer nada. Nós vamos colocando sobre nós muitas responsabilidades desde pequenos. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja da Praia do Canto, a minha esposa dava aula para as crianças, e uma das crianças, ao ouvir que precisava ler a lição da escola dominical durante a semana, disse: mas tia, eu não tenho tempo. Aí ele começou a descrever a agenda dele. Ele devia ter, 6 anos. Segunda eu tenho isso, terça eu tenho aquilo, quarta, e os filhos são assim, certo? Segunda vai para a natação, terça vai para o inglês, quarta, e nós vamos enchendo de atividade, e parece que as crianças não têm mais tempo. Nós não temos mais tempo, a despeito de gastarmos muito tempo, por exemplo, aqui. Pense em quanto tempo se vai quando nós começamos a zapear ali pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, brincando 1 hora, 1h30, brincando. Mas nós vivemos a dizer: não temos tempo. Não temos tempo para estar com a família lendo a Escritura, não temos tempo para as orações, não temos tempo para ler livros devocionais que vão contribuir com o nosso crescimento e com o crescimento da nossa família. Parece que quanto mais tempo nós temos, menos tempo. E é por isso que é importante dar ouvidos à exortação aqui da Escritura, quando diz que você tem pouco tempo. Pouco tempo.
A ideia de Moisés aqui, então, quando ele pede, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, é a ideia de discernir o tempo que temos, a fim de usá-lo com sabedoria. E talvez muitos, ou todos aqui, já devem ter se assustado com o longo tempo que passou, como se fosse o dia de ontem. E a gente costuma usar essa expressão, né? Ontem mesmo eu tinha cabelo. Eu costumo brincar. Eu olho as fotos e falo, poxa vida, tão rápido assim. Ontem eu tinha uma bebê em casa, hoje eu tenho uma pré-adolescente. Ontem eu estava começando a minha caminhada com a minha esposa, hoje nós já vamos fazer 18 anos. Como é que 18 anos passaram assim, de forma tão veloz, e parece que nós não vamos nos dando conta desse tempo? Então não se iluda, achando que você ainda tem muito tempo e que um dia você vai poder usufruir da sua família. Um dia eu estou aí trabalhando, eu estou aí planejando para ter um tempo tranquilo com a família. Vai chegar esse tempo, e nós fazemos esse planejamento com a família, com a igreja, com as coisas do Senhor, porque nós queremos ganhar a nossa vida. O nosso tempo é para ganhar a nossa vida. Então vai chegar um tempo para a minha família, esse tempo ainda não chegou. Não se iluda. Não demora muito, seus filhos estarão fora de casa. Estarão constituindo as suas próprias famílias. Tem muita gente chegando na velhice, olhando para trás e constatando que perdeu muito tempo. E aí você pode encarar isso de duas formas. Você pode ficar se lamentando, certo? Eu conheço um senhor, já deve ter beirando 90 anos, filho de pastor, que na sua mocidade se desviou da igreja e ficou muito tempo fora da igreja. Ele voltou à comunhão da igreja, ele já devia ter mais de 60 anos. E vez por outra ele fala, pastor, eu perdi tanto tempo. Eu perdi tanto tempo. E aí agora ele quer fazer tudo. Ele quer fazer de tudo. Ele quer se empenhar, ele quer fazer para o reino de Deus. Mas ele reconhece, eu perdi tempo. Certo jovem que eu aconselhei, ele constatou isso, que ele perdeu o tempo, mas ao invés de dizer, Senhor, me perdoa pela forma como eu vivi a minha vida até agora, não tendo responsabilidade com o meu tempo, não sendo bom mordomo do meu tempo, e me ensina agora a remir o meu tempo. Ao invés de ter essa atitude, ele ficava se lamentando pelo passado e preso ao passado. Lá que era bom, aquele tempo que era o tempo bom. E nisso tudo você percebe, olha, num piscar de olhos, o seu tempo se foi. Filhos, não pensem que passar tempo com os pais é perder tempo. Parece que tem uma idade que os filhos começam a achar isso, certo? Começam a achar que eles estão passando muito tempo com os pais, eles querem fazer as suas próprias coisas. Um dia, os pais se irão. E é preciso, nesse tempo, hoje, estar com eles, amá-los, servi-los, porque o tempo que nós temos é um tempo breve. É um tempo breve. Uma segunda afirmação que eu quero fazer. Esse tempo que você tem, breve, precisa ser usado para a glória do Senhor. O livro de Eclesiastes, ele demonstra de forma clara que a vida longe do Senhor é uma vida vã, vaidade, correr atrás do vento. Longe do Senhor, fora dos caminhos do Senhor, fora da comunhão com Jesus Cristo, ainda que pareça que você está aproveitando muito bem o seu tempo, com tudo que você está fazendo e prosperando, você vai descobrir um dia que isso não passou de correr atrás do vento. Correr atrás do vento. Longe de Deus, ninguém ganha o tempo. Ninguém consegue remir o tempo. Ninguém consegue ser sábio ao usar
o seu tempo. O Salmo 127, Salmo de Salomão, para mim um excelente resumo do livro de Eclesiastes, deixa clara essa questão, porque perceba só o que diz Salomão aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então a declaração inicial do Salmo de Salomão é a declaração que ele faz o tempo todo no livro do Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então ele abre o Salmo dizendo exatamente isso. Se o Senhor não estiver no processo, não adianta o processo. Se Deus não é o edificador da casa, pouco importa aqueles que estão edificando. Se Deus não é o guarda da cidade, pouco importa se há ou não sentinela. É claro que Deus estando no processo, estas coisas precisam ser realizadas. A casa precisa ser edificada. Nós temos obrigações. A cidade precisa ser vigiada. Deus nos dá promessas e nós precisamos crer nas promessas. Como diz Douglas Wilson, não só crer nas promessas, mas trabalhar para que essas promessas se concretizem. E aí então ele diz, porque fé sem obras é morta. Deus não te chama a crer na promessa sem fazer nada. Ele te chama a crer na promessa e trabalhar, porque Ele está trabalhando por você. O chamado à santidade expresso por Paulo em outra epístola vai ser exatamente esse. Desenvolvei a vossa salvação, porque Deus é quem opera em vós o querer e o realizar. Ou seja, você pode empenhar o seu tempo desenvolvendo a salvação, porque Deus está trabalhando com você para santificar a sua vida. Mas Ele faz isso com recursos. Ele te deu meios de graça. Você precisa se esforçar, você precisa labutar, você precisa trabalhar. Então a afirmação de Salomão é essa: se o Senhor não edificar, tanto faz. Veja depois, veja o verso 2. Inútil vos será, e aqui perceba a ênfase no tempo gasto com o trabalho. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Percebeu a ênfase aqui na questão temporal? Aqui está alguém que não é preguiçoso. Aqui está alguém que levanta bem cedo e que dorme bem tarde. E ele faz isso com o objetivo de ganhar o seu pão. Essa é uma ordenança, o trabalho é uma ordenança do Senhor. O problema é que aqui está uma pessoa que não vive a sua vida na presença do Senhor. Logo, todo esse tempo gasto com o trabalho é inútil. É inútil levantar cedo, dormir tarde e comer esse pão ganhado de forma penosa. Perceba então o contraste agora. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. E para não restar dúvida de que os cristãos têm de trabalhar, o Salmo 128 retrata um homem totalmente diferente desse. Como é que começa o Salmo 128? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. E aqui você tem um contraste nítido. O seu tempo, aquele tempo que Deus te deu, no nosso caso aqui, o tempo que Ele te deu para que você também trabalhe com sua família, precisa ser para a glória do Senhor. A ordenança de Paulo na Epístola aos Coríntios, ela precisa nortear o nosso uso do tempo. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer isso para a glória de Deus. Dito isso, eu vou então passar para a minha última parte, que fala mais especificamente desse tempo em família. Bom, se você tem pouco tempo, se você precisa usar esse tempo para a glória de Deus, você precisa utilizar bem o seu tempo em família.
E como é que você faz isso? E como é que a Escritura nos mostra isso? Primeiro, você precisa entender que marido e mulher precisam passar tempo juntos. Parece óbvio isso, não parece? Você fala, pastor, que besteira é essa que o senhor está falando? Mas marido e mulher passam tempo juntos? Será? Será que é assim mesmo? Meus irmãos, como eu disse, nós temos vivido numa sociedade em que nós não temos tempo e dizemos e alegamos que não temos tempo. Nossa sociedade tem imposto um ritmo de vida frenético e muitos casais, recém-casados, não têm tempo para desfrutar do seu relacionamento. E aqui é uma ironia, porque às vezes eles não têm esse tempo, porque eles se lançam a buscar trabalhar, que é correto, que é justo e que é bom e que precisa honrar a Deus, mas colocando a esperança da sua vida como casal no fruto do seu trabalho. Quanto mais nós trabalharmos, mais nós teremos recursos e melhor nós vamos poder viver em casal, mas não conseguem estar juntos para usufruir desses recursos. Não é ironia isso? Isso é terrível você pensar nisso. Casais que às vezes só se veem à noite, saem de manhãzinha e se veem somente à noite. E é claro que eu preciso considerar, e eu não sou tolo de não considerar isso, que de fato há muita gente que necessita fazer isso, porque se não se trabalhar dessa forma, não vai ter subsistência. Mas há pessoas que estão colocando o seu coração nesse mundo e nas riquezas desse mundo, naquilo que se pode adquirir desse mundo, e o trabalho funciona como esse falso Deus que faz essa promessa de um dia você vai ter tempo, um dia você vai ter tempo, e aí marido e mulher não têm tempo para desfrutar o casamento. Agora, se você olhar para a Escritura, o tempo que envolve para desfrutar o casamento é tão importante, que no livro de Deuteronômio há algumas isenções ao serviço militar. O povo de Israel, ele guerreou para conquistar a terra, e depois eles continuavam guerreando para manter a terra. Então o tempo todo o povo estava envolvido com o serviço militar, mas havia alguns casos onde o serviço era isento, baseado em motivos compassivos. Um desses motivos está lá em Deuteronômio 20, verso de número 7, que vai dizer assim: qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. O povo está se preparando para ir pelejar. O sacerdote então começaria a fazer algumas perguntas, dentre elas era: tem alguém aqui que casou recentemente e ainda não recebeu a sua esposa? Então você está dispensado. Vá lá para que outro não receba a sua esposa. Você precisa ler esse texto à luz do capítulo 24, verso 5, porque lá você tem mais acerca dessa isenção. E diz assim: homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo, por 1 ano ficará livre e em casa, e promoverá felicidade à mulher que o tomou. Veja, não é férias total não, tá? Ele ia trabalhar, ele não ia à guerra. Ele não ia à guerra. E a razão está bem esclarecida e bem clara aqui, deste tempo bem definido, certo? 1 ano. Qual é a razão? Promover felicidade à mulher que ele tomou. Deus, Ele quer que passemos tempo e que nós alegremos aquele que Ele colocou ao nosso lado, ao nosso cônjuge. E esses textos nos mostram que a obrigação conjugal, ela precedia a obrigação com o serviço militar. Então, se entre os dois, vá alegrar a sua esposa. Você é recém-casado, você tem que passar tempo com a sua mulher. 1 ano para que você alegre a sua esposa.
E você tem na Escritura outros textos que vão apontar para essa bênção do relacionamento conjugal, onde precisa se estar junto, certo? Provérbios 5,18. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Vida em comum envolve esta alegria conjugal com a mulher da mocidade. Lá no livro do Eclesiastes, Salomão vai dizer de novo, capítulo 9, versos 9 e 10. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, Salomão de novo está estabelecendo aqui, dizendo, olha, se alegre com a sua esposa, se alegre com a sua mulher, goze a vida com ela, porque haverá um tempo para onde você vai, que nada disso existirá. Ele está falando de um tempo onde acabou, certo? O tempo, o limite, a morte chega para todos, só que isso precisa ser, como eu disse, diante do Senhor, e na presença do Senhor, porque longe do Senhor, até mesmo esta união de marido e mulher, tão bendita, que representa a união do Senhor Jesus Cristo com a sua igreja, longe do Senhor, até essa união se torna uma coisa vã e correr atrás do vento. É por isso que ele diz assim no capítulo 2, versos 24 e 25: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Veja que agora eu estou juntando os dois textos. Em um ele fala de se alegrar com a sua esposa, e agora ele está falando de usufruir do bem do seu trabalho. Toda a Escritura, ela enfatiza estes mandatos em conjunto. Lembra que Paulo lá em Efésios está falando a respeito disso? Quer ser santo? Honre a Deus, louve a Deus, cultue o Senhor, congregue com os irmãos, viva a sua vida em família, trabalhe para a glória de Deus. Salomão está dizendo exatamente isso. Olha, se alegre com a sua esposa, e agora não existe nada melhor do que poder gozar do fruto do trabalho. Mas perceba, no entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Você tem aproveitado o tempo que o Senhor tem dado a você com o seu cônjuge, você que é marido ou você que é esposa? Você tem se lembrado de que isso é uma dádiva que o Senhor tem dado a você? Essa pandemia do ano passado, que começou no ano passado, nos trouxe algumas notícias muito terríveis e tristes. O número de divórcios aumentando, porque agora marido e mulher estão dentro de casa juntos em home office e eles não conseguem se suportar. Mais tempo junto, mais divórcio. Mas essa conta parece estar errada, né? Quanto mais tempo junto, deveria haver mais comunhão, mais reconhecimento humilde de falhas. Porque uma coisa é você sair de manhã, voltar tarde e ter um momento ali de namoro, e no outro dia você vai trabalhar de novo. Outra coisa é você passar o dia inteiro, o tempo todo, com o seu cônjuge. E aí, eu costumo brincar lá na igreja com os casais. Jesus um dia olhou para os seus discípulos, falando a respeito de perdão, e ele falou: se o teu irmão pecar contra ti, perdoe, e se 7 vezes no mesmo dia
ele pecar contra ti e vier arrependido, perdoe. Eu acho que Jesus só podia estar pensando no casamento. É o único lugar que 7 vezes num dia você vai pecar contra o outro. Só que quanto mais tempo você vive com o outro e as suas falhas, os seus pecados, o seu coração está sendo exposto, mais tempo bendito você tem para se humilhar diante do Senhor, pedindo perdão pelas suas faltas e pecados. Tudo isso que aconteceu, nós sabemos, não fugiu ao controle do Senhor. As circunstâncias pelas quais temos passado e que levou maridos e mulheres a estarem mais tempo juntos, não saíram do controle do Senhor e não produziram divórcios. Na verdade, essas circunstâncias, elas simplesmente revelaram o coração do marido e da mulher que não aguentam passar tempo juntos, o que é trágico e terrível. E se alguém tem vivido dessa forma e tem pensado em desistir do casamento, arrependa-se disso. Peça perdão a Deus, busque ao Senhor, peça a Ele para mudar a sua vida, porque parece que nós focamos muito em mudar a vida do outro, e nós queremos muitas vezes que Deus transforme o nosso cônjuge em alguém à minha imagem e semelhança. Perceba, se aquilo que você pede a Deus para mudar no seu cônjuge, não é exatamente aquilo que você acha que você é bom ou que faz direitinho. Deus está dando tempo de convívio para maridos e mulheres, e infelizmente até mesmo no meio dos crentes tem havido separação. Aproveite o seu tempo, e nisso de aproveitar o tempo, você precisa saber que não é só estar junto, mas viver junto em todos os momentos e em todas as atividades. Na primeira carta de Pedro, ele vai falar exatamente isso lá no capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: maridos, verso 7, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Maridos, vocês têm vivido essa vida comum do lar, esse tempo comum dentro do lar. Vocês têm priorizado um ao outro no relacionamento conjugal, a fim de evitar tentações. Essa é uma área também complicada para os casais, muitas vezes, porque por conta de cansaço, de trabalho, não se tem tempo às vezes para o relacionamento conjugal. Se você lembrar do que Paulo fala aos Coríntios, abra lá sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, você vai ter Paulo dizendo o seguinte, verso 5: não vos priveis um do outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo. Que tempo é esse? É o tempo para trabalhar, que tempo é esse? Veja aí, o texto diz, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, e isso vos digo como concessão e não por mandamento. E veja, o tempo de relacionamento conjugal é importante para preservação do matrimônio, do casamento, das tentações. É assim que a Escritura nos ensina. Qual foi a última vez que você, marido e mulher, tiveram aí um tempo romântico, a sós? Deixaram os filhos lá na casa da avó? Ou quando não mora a avó perto de um irmão da igreja piedoso, certo? E tem os irmãos piedosos que fazem isso, vão ganhar galardão em dobro. E saiu com a sua esposa, teve tempo com ela. Estas coisas são importantes. O tempo com a esposa, o tempo com o marido é algo importante.
Deixa eu falar um pouco agora sobre a questão dos filhos. Pais precisam investir tempo com os filhos. E quando eu penso nisso, vem à mente sempre o Salmo 128, que eu já citei aqui, porque o Salmo 128 fala de todas as bênçãos do homem que teme ao Senhor. E as bênçãos lá do Salmo 128, adivinhem só: bênção no relacionamento com Deus, no relacionamento com o trabalho e no relacionamento com a esposa. O tempo todo é isso aí. Ele teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Do trabalho das suas mãos ele come, ele é feliz e tudo vai bem. Então depois ele diz: tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então perceba a figura: os filhos à roda da mesa, como rebentos da oliveira. E a ideia é de algo que precisa ser nutrido. Os filhos são colocados na vida dos pais para que sejam nutridos. São os pais os responsáveis por isso. Isso diz respeito à questão espiritual, certo? Aos mandatos do pacto. Nós vamos falar sobre isso quando a gente falar, por exemplo, sobre o culto. Então eu não vou falar muito sobre o culto aqui, porque nós vamos falar sobre o culto em família. Mas envolve também outras atividades, certo? A ênfase é na instrução, mas pais precisam dedicar tempo ensinando os filhos, além de ensinar os filhos a temer o Senhor, tendo tempo de lazer. Agora, quando a Bíblia fala da instrução, a instrução ela é formal e ela é informal. Formalmente você se assenta e vai cultuar a Deus no lar, né? Os filhos à roda da mesa, você vai cantar, você vai louvar a Deus, você vai orar. Isso é formal. Mas mesmo os momentos de lazer que nós devemos ter com os filhos podem ser usados para instruir o coração deles. Porque às vezes pais acham que o tempo com o filho é vamos assistir um filme. E vai lá ver o filme, o menino está vendo, a filha está vendo, e o pai e a mãe estão em outro planeta, então nem prestando atenção na verdade no que eles estão assistindo, e com isso o coração deles está sendo alimentado. Se não for pelos pais, será por alguém. Será por alguém. Você dá esse tipo de atenção, você consegue aproveitar estes momentos para mostrar aos seus filhos que não existe nada neutro nessa vida e de que todas as coisas precisam ser levadas cativas ao pensamento de Cristo. Eu me lembro que a minha filha era bem pequitinha e a gente gostava de assistir o canal da Discovery Kids, e na época, não sei se tem, acho que tem ainda, tinha um cachorrinho de olho pretinho chamado Doc. E aí teve uma época que começaram a tocar um monte de musiquinha, tinha a banda do Doc. E aí aquelas músicas grudam na cabeça, né, que é um negócio que você não aguenta mais depois. Eu estou sentado, estou ouvindo lá o Doc cantar, e de repente o Doc cantando e ela repetindo aqui do lado. E a música do Doc dizia: tudo depende só de você. Você consegue, você vai ver. E eu falei, gente, já, né, nessa idade? E aí é um momento que eu tive que parar e falar assim: minha filha, não é assim. Então perceba, você está assistindo desenho, mas você pode aproveitar o momento informal para instruir o coração. No momento em que vocês estão participando de algum jogo e que o filho quer dar aquela trapaceadinha básica para ganhar, que não gosta de perder, e é hora de instruir sobre o crente que é chamado a falar a verdade e a viver diante da verdade. É claro que isso não se aplica aos jogos que você tem que blefar, né? Não seja legalista. Eu tinha um amigo uma vez que falou assim: crente não podia nem jogar bola, né? Porque se ele vai driblar, ele fingiu, então já mentiu. Falei, não, para com isso. É quando ele quer passar a perna mesmo no jogo. E é hora de você parar e de instruir o coração. Veja, nós precisamos aproveitar o tempo. Quer seja o tempo formal, quer seja o tempo informal.
Mas tem pais que nunca param para brincar com os filhos. Os filhos não vão ter memória dos pais brincando com eles, ou assistindo um filme com eles, ou lendo um bom livro com eles. Como é que você quer que os seus filhos se lembrem de você? Essa é uma pergunta que eu faço, mas que não deve ser a motivação, certo? A motivação, eu já falei lá atrás, é a glória de Deus. Você precisa educar os seus filhos nos caminhos do Senhor, porque isso é requerido de você. Mas uma das questões que vem atreladas a isso, uma das consequências, é a forma como os filhos vão olhar para os pais. Meu pai nunca parava para fazer nada, para brincar, nem para assistir um filme. Quem me criou de fato foi a minha TV. Como é que tem sido isso na sua casa? Lá em Deuteronômio, nós vamos ver isso mais detidamente, acho que amanhã. O texto ensina que em todo o tempo os pais precisam estar envolvidos com a instrução dos filhos. Essas palavras que te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás quando levantar, quando deitar, e andando pelo caminho. Não tem férias. Paternidade não tem férias. Eu preciso de um tempo sem os meus filhos. Não. Paternidade não tem férias. Nós estamos o tempo todo envolvidos com eles. Para os filhos, eu já disse, não pense que estar com seus pais é perda de tempo, porque um dia vocês não os terão mais. Aproveitem a bênção de ter pais. Se você ainda tem pai e mãe vivos, aproveite, dedique tempo a isso. E eu poderia falar mais um bocado aqui a respeito de tempo com a família, mas eu preciso lembrar 2 textos que exortam aqueles que dizem assim, lá do começo: eu ainda tenho muito tempo, pastor, estou começando a vida agora, casei, tenho 1 mês de casamento, tenho 1 ano, ainda nem tenho filhos, eu tenho a minha vida inteira pela frente, eu estou me planejando para fazer isso aí tudo. Vamos ver, Lucas capítulo 12. Você pode abrir a Bíblia, eu vou mencionar a história, eu não vou ler o texto todo, mas é a parábola que está aí do verso 15 até o verso de número 21, e o contexto aqui é aquele em que Jesus estava passando com os seus discípulos, e um homem que estava lá no meio da multidão o interpelou dizendo: Senhor, ordena aí o meu irmão que reparta o dinheiro da herança comigo. E nesse momento Jesus então, diz aí o verso 15, recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí então Jesus conta uma parábola interessante. A parábola de Jesus fala de um homem que já era rico e que era trabalhador, não era um homem que passava outros para trás, era alguém que trabalhava e se dedicava ao seu trabalho. Era um homem então que o campo produziu com abundância, e esse homem estava com um problema que todo mundo aqui gostaria de ter: como é que eu vou fazer para estocar tanta coisa? A colheita foi tão grande, eu não tenho como fazer. E então ele começa a pensar com ele mesmo: já sei o que eu vou fazer, eu vou destruir os celeiros que eu tenho, eu vou construir celeiros maiores, e aí então ali eu vou botar toda a minha colheita. Então agora sim, perceba o texto, diz o verso 19: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Veja a expressão aqui. O problema era o trabalho? Não. O problema era ter muito dinheiro? Não. O problema era ter o coração focado naquilo ali, entendendo que agora que ele tinha muito dinheiro, a sua alma podia gozar de paz, podia se alegrar. Este homem tinha o seu coração confiado em um ídolo, na riqueza, e diz o Senhor Jesus: mas Deus lhe disse: louco, esta noite
te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Jesus está falando de algo bem claro aqui. Ele está falando da salvação. A salvação se dá por Cristo, somente por Ele. O homem não deve confiar nas riquezas, porque no final das contas, como disse Salomão, isso é vaidade e correr atrás do vento. Se você não está em Cristo, não adianta o quanto de dinheiro você acumulou na sua vida. Então a lição principal é a respeito da salvação da alma. Mas aqui então está um homem idólatra. E essa então é o gancho que eu quero pegar para nós aqui. Um dos problemas da idolatria é que a idolatria sempre vai requerer sacrifício. Sempre. Lembra que os profetas de Baal estavam oferecendo sacrifícios a Baal? Lembra que nós precisamos nos apresentar diante de Deus com sacrifício? Que graças a Deus não é nosso, mas é o sacrifício perfeito de Cristo. Mas nós nos apresentamos em culto porque o Cordeiro foi sacrificado. Pois bem, os ídolos, eles exigem sacrifícios. E o ídolo do dinheiro, que muitos têm colocado a esperança da vida, tem exigido muitas vezes no seu altar filhos e esposa, ou maridos e filhos, porque há muitos pais que estão queimando os seus filhos no altar de Baal. Eu preciso de tempo, porque tempo é dinheiro. Veja a expressão. E aí eu gasto meu tempo procurando e acumulando as riquezas desse mundo. Falo que isso é para os meus filhos, de forma piedosa. Eu quero dar aos meus filhos uma vida que eu não tive, mas os filhos não têm um pai, não têm uma mãe para conversar, para aconselhar. Os conselheiros são os amiguinhos da escola. Os filhos não conseguem de fato se abrir com os pais, porque afinal de contas esse relacionamento não foi feito, não foi realizado, não foi construído. Isso envolve tempo. Se você não tem tempo com seus filhos, não espere que quando ele chegue na adolescência, você vai sentar com ele e ele vai abrir o coração para você. Não espere. Isso é tolice. Agora, a advertência aqui é: quanto tempo você tem? Esse homem que achava que usufruiria tudo isso, morreu naquela noite. E a segunda advertência é a advertência de Tiago, lá no capítulo 4, quando ele diz assim, veja a exortação, verso 13: atendei agora vós que dizeis, hoje e amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Veja, o tempo está estabelecido. Eu vou passar um ano e pronto. E aí então vem Tiago e diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. A verdade é que nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 2 minutos, daqui a 1 minuto. Nós não sabemos. Nós não temos domínio do nosso tempo. E é por isso então que Tiago está dizendo: vocês não sabem o que é a vossa vida. Veja que a linguagem é semelhante à de Moisés, no Salmo 90. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Isso aqui vale para tudo que você faz, certo? Para todas as omissões daquilo que a Escritura te ordena. Mas o texto está ligando diretamente aos planos, ou a arrogância em se fazer planos. Então, se você é daqueles que diz: eu ainda tenho muito tempo, eu ainda vou usufruir da minha vida com minha esposa, deixa eu primeiro fazer minha vida, meu pé de meia, ganhar meu dinheiro, vai chegar o dia de eu instruir os meus filhos. Tiago está dizendo: não fique se arrogando disso.
Você não sabe quanto tempo você tem. Meus irmãos, Deus é o Senhor do tempo. Ele é eterno. E a Bíblia diz que na plenitude do tempo, no tempo completo, cheio, Ele enviou o seu Filho ao mundo nascido de mulher e nascido sob a lei. O Deus eterno se fez carne e viveu no tempo. E cresceu na sua família, e exerceu o seu ministério, e cumpriu a lei por nós. Ele se deu para nos salvar e nos resgatar do pecado, a fim de que tenhamos vida em abundância, a fim de santificar as nossas vidas, para que até mesmo o uso do nosso tempo possa agora ser remido. Uma das questões mais curiosas que você tem em Atos, no comecinho, os discípulos, logo na ascensão de Jesus, perguntando a Ele, quando é que o Senhor vai restabelecer Israel? Eles querem saber do tempo. Qual é? Porque durante o ministério de Jesus, várias vezes eles tentaram isso, e eles viram que Jesus morreu e ressuscitou, e agora Ele está vivo. É agora? Quando é, Senhor? É agora o tempo? E Jesus disse, olha, não compete a vocês saber do tempo e das épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito, e vocês vão ser minhas testemunhas. O Senhor do tempo, que não mata a nossa curiosidade a respeito de quanto tempo nós vamos ter, ou quanto tempo haverá até que aconteça algo que eu quero muito. Deu a você o Espírito Santo para que você seja testemunha, e esse testemunho começa no seu lar, na sua família, como esposo, como esposa, como filhos. Deus nos deu a dádiva do tempo, para que usemos para a glória dEle. Considere então o seu tempo em família, diante do Senhor. Se você tem falhado e deixado de lado esse tesouro que o Senhor concedeu a você, que é a sua família, arrependa-se do pecado, busque priorizar estas coisas, porque a vida cristã, ela não envolve só um aspecto. Não adianta você priorizar a sua vida na igreja, não adianta você priorizar a sua vida no trabalho, não adianta você priorizar a sua vida na família. Deus te deu tempo para que você se relacione com Ele, e para que esse relacionamento se reflita no seu lar, no seu trabalho, e em tudo aquilo que você faz para a glória dEle. Vamos orar.